Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e estamos também na internet. Você encontra com a gente quando e onde você quiser no futuraplay.org. Aqui você revê os seus programas favoritos, busca pelos seus temas de interesse e encontra com a gente também nas redes sociais. Aqui embaixo você acessa os nossos perfis no Facebook e no Twitter. Ou seja, o Futura cada vez mais perto de você. 1º de dezembro foi escolhido pela ONU como o Dia Mundial de Combate à AIDS, criado nos anos 1980 para fazer um alerta sobre uma das doenças que mais mata no mundo. Além disso, são mais de 2,5 milhões de novos casos de HIV por ano, segundo um relatório publicado em maio. E o crescimento dos casos de AIDS entre jovens de 15 a 24 anos é uma preocupação. Aqui no Brasil, estimativas indicam que a taxa de detecção de casos de AIDS entre pessoas de 15 a 24 anos mais que triplicou entre 2005 e 2014. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre prevenção e tratamento da AIDS no Brasil e conversar sobre os desafios que envolvem o dia a dia de um jovem com HIV positivo. Comigo aqui no estúdio estão Alberto Chebabo, que é infectologista do Hospital Universitário da UFRJ, a psicóloga Marli Goulart e Gabriel Comicholi, que é ator e criador do canal H Diário. Olá, bem-vindos a todos. Olá. É um prazer conversar com vocês no Conexão e eu quero pedir licença antes da gente iniciar a nossa conversa para exibir então o primeiro vídeo do canal do Gabriel, o H Diário, que se chama A Descoberta. Vou colocar aí para você. Oi, meu nome é Gabriel Comicholi e eu acabei de descobrir que eu tenho HIV. Oh, blow the man down, bullies, blow the man down. You need way, blow the man down. Blow the man down, bullies, blow him away. Give me some time to blow the man down. Pá! Primeira sensação é isso, parece um pá! Não sei como definir. Vamos pelo começo. Fui fazer um exame de rotina que eu nunca tinha feito, então não é de rotina, né? Porque se fosse de rotina eu teria feito várias vezes. Nunca tinha feito exame nenhum sobre nada desse tipo. E eu fui fazer um exame porque eu tava com uma suspeita na cachumba, tava com uma bola aqui, um negócio. Aí fui fazer exame, fui na médica, ela me pediu uma bateria de exames, daí como eu nunca tinha feito, eu falei, então me manda de HIV, vamos ver o que vai dar, não sei o que, não sei o que. Fiz o exame, tiraram meu sanguinho. Tava em casa tranquilo, os exames não saíam. Quando saiu o exame, saiu todos e o de HIV não saiu. Aí recebi um telegrama. Falando pra ligar pra clínica onde eu fiz o exame de sangue. Liguei pra lá. Alô, oi, seu Gabriel. Nananã, tudo bom? A gente precisa repetir o seu exame de HIV porque ele deu reativo. Por esse instante meu mundo caiu. Por segundos, fiquei preocupado. Falei, meu Deus, estou... Gabriel, a gente exibiu um trechinho, mas para você que está nos assistindo, assista, porque além de ser um serviço incrível que você está prestando para jovens e pessoas que, como você, descobriram ter o HIV positivo, né, é um produto super bacana de assistir. Você usa uma linguagem muito próxima, né, da realidade dos jovens, então parabéns em primeiro lugar pela sua iniciativa e pela sua coragem. E aí, claro, assistindo ao vídeo A Descoberta, a gente percebe que então, ao descobrir que você tinha AIDS, você criou o seu canal. HIV, na verdade. HIV, perdão. A partir do momento que você tinha HIV positivo, você criou o canal. Como é que surgiu? Por que isso foi um motivo para você? O que te despertou nesse momento? Na verdade, assim, quando eu tava esperando para ir atrás de informação. Porque quando eles me ligaram e falaram, olha, você tem que vir aqui refazer o seu exame, eu falei, tem um negócio aí. Daí esperei, falei, não quero ler sobre nada, não quero saber sobre nada, vou só deixar para ler mesmo, tipo, quando eu receber, tipo, olha, você é positivo. Quando eu recebi, eu fui pra internet e fui ler, e joguei na internet, tipo, dei um Google e achei pouquíssimas coisas sobre HIV, e principalmente no YouTube, onde é um universo que os jovens, a maioria dos jovens está lá 24 horas por dia. Eu falei, gente, como é que a gente não fala sobre isso no YouTube, que é um lugar onde se fala sobre tudo?
E aí eu falei, eu acho que eu vou acabar criando um canal sobre isso. E daí foi muito rápido, assim, eu criei o canal logo em seguida e deu super certo. Que bacana. Marli, a iniciativa do Gabriel, como eu disse, é muito bacana porque presta um serviço. E como ele mesmo colocou, se você der uma busca na internet, não só nesse caso, a gente acaba encontrando muitas informações equivocadas que acabam ainda gerando mais preocupação. Como você percebe, né, iniciativas como a do Gabriel para falar de um assunto que ainda é um tabu? Eu acho muito importante isso na medida em que, realmente, por ser um tabu, não se conversa, né? Não se conversa entre amigos, não se conversa na família. Mesmo quando a família sabe, algum membro sabe, aquilo fica no silêncio. Sim. Né? E talvez, justamente por o YouTube e outros meios, serem meios assim, onde não há uma identificação, onde você pode procurar à vontade, isso é realmente, né, uma iniciativa que vai ajudar, né, a muita gente. Ainda há esse tabu. Né, ainda há esse tabu. Até hoje, seja jovem, seja de que idade for, ainda há esse tabu. Para quem falar, com quem eu converso, é muito difícil. Com certeza. Inclusive, até a maioria dos jovens que eu recebo, cartas, porque eu recebo carta na caixa postal, eu recebo e-mail, e a maioria é de gente que precisa conversar com alguém e não tem com quem conversar. Então, eu acabo fazendo esse papel também de dialogar com as pessoas que precisam desse diálogo. E justamente por não aparecer, né? Porque você pode consultar, mas você não vai ser visto. Então, isso é fundamental, Sim. porque o ser visto é um problema muito sério. Alberto, até o Gabriel me corrigiu, rapidamente eu cometi um equívoco. Ainda há essa confusão? Quem tem HIV positivo com AIDS? Queria que você explicasse um pouco para quem está nos assistindo. Pois é, o HIV positivo é aquela pessoa que teve contato com o vírus, que está infectada pelo vírus, mas ela não desenvolveu uma doença. Existe uma relação de doenças que são chamadas doenças definidoras de AIDS. Então, são aquelas doenças que a gente chama de oportunistas, quando chega um momento em que a imunidade ela não é capaz de proteger mais aquela pessoa, né? E aí ela fica suscetível a ter essas infecções. Um paciente infectado pelo HIV, ele pode nunca ter AIDS, porque se ele diagnosticar precocemente, ele tratar, ele não vai chegar a ter essa queda de imunidade e ter essas doenças. E ele vai ter, então, ele vai ser HIV positivo, soro positivo, como alguns falam, né? Mas não vai desenvolver doença se ele tratar tudo direitinho, né? Durante toda a vida dele. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele é fundamental, porque eu consigo pegar o paciente infectado numa fase ainda antes dele ter a doença, antes dele ter uma queda importante dessa imunidade e consigo tratar ele precocemente para que eu consiga que esse paciente tenha uma vida normal, sem ter doença, sem ficar doente, sem precisar se internar ou ter qualquer relação de doença com o fato de ele estar infectado. Gabriel, quais são os desafios que você apresenta aqui no canal, né? Você publica episódios relacionados a várias questões. Se a gente fizer uma busca rápida, a gente encontra desde o tratamento até questões ligadas à vida amorosa. A gente, ao longo do programa, vai abordar esses assuntos também. Mas quais são os desafios que envolvem, então, o dia a dia de um jovem com HIV positivo? Eu acho que o desafio maior, pra mim, que eu encontrei foi, tipo, consultas, médicos, horários, porque eu sou meio perdido. Então, a família foi muito importante pra mim nesse sentido de, tipo, sabe, ter a minha mãe do meu lado, falando, olha, hoje você tem consulta. Porque você morava no Rio de Janeiro, isso, não é isso? E a sua família era de Curitiba. Isso, exato. E aí, há 8 meses, quando você recebeu o diagnóstico, você voltou a morar com a sua família. Voltei a morar. Eu me senti assim, quando eu descobri, eu falei, eu preciso falar pra minha família, pra minha mãe e, sabe, pra ter, digamos assim, pra dividir esse peso. Então, eu logo descobri, já falei pra eles, já fui morar em Curitiba e já comecei o tratamento, assim, tudo isso foram 3 dias, assim, foi um período muito rápido. E eu vejo que a família ter estado junto nesse momento foi muito importante pra mim, assim, ter o apoio deles foi demais. Nem todo mundo tem, né, Alberto e Marli, o apoio da família como o Gabriel teve nessa abertura. Alberto, no tratamento de HIV, né, no tratamento assim que o paciente recebe o diagnóstico, é importante, como o Gabriel falou, a manutenção dos horários, né, não esquecer de tomar o medicamento. Isso é uma questão importante também para o tratamento do paciente,
Sim, a adesão... Essa organização. Isso, a adesão ao tratamento ela é fundamental. Então, tomar o remédio no horário certo, não pular a dose, isso faz com que eu tenha uma sobrevida daquela medicação durante muito tempo. Se eu começo a esquecer dose, pular ou parar de tomar o remédio por alguns dias e depois voltar a tomar o remédio irregularmente, isso faz com que eu tenha um risco muito grande do vírus vir a ser resistente àquela medicação. Então eu perco aquela medicação, vou ter que fazer outras medicações que às vezes são mais complicadas de tomar ou tem mais efeitos colaterais. Então a adesão ao tratamento, fazer a coisa direitinho e não só tratar, mas fazer o acompanhamento, repetir o exame de tempos em tempos, fazer as consultas com o médico a cada 4, 6 meses, dependendo de como aquela pessoa está se tratando, aquilo vai fazer diferença, vai ter impacto na questão da sobrevida, da qualidade, inclusive da qualidade de vida desse paciente. Marli, você trabalha com pacientes com HIV e AIDS, nos jovens, né, que chegam até você, né, que você faz o acompanhamento psicológico desse tratamento, porque essa é uma questão importante também, né, um acompanhamento multidisciplinar, acredito que isso seja muito importante para essas pessoas. Como essa questão da família vem sendo tratada? Muitos jovens, diferente do Gabriel, não têm esse apoio da família? Muitos jovens, eles evitam falar para a família. Né? Não só jovens, aí também, eu volto a dizer, qualquer idade. Eles evitam falar, eles têm medo, né, do impacto que isso vai causar, eles têm vergonha. Né? E o fato de falar, né, o fato de tomar coragem e falar é de grande ajuda, é muito importante, porque na medida em que não falam, eles evitam o contato com a família, eles escondem o remédio, né? E ao esconder o remédio, nem sempre naquele horário da tomada do medicamento, ele pode acessar o medicamento, porque as pessoas que estão ali vão ver o medicamento, vão perguntar, ele tem muito receio que alguém pergunte. Então, tudo isso, né, é um complicador para a adesão. Né? Então, o falar, o poder contar, ou para a família, algum membro da família pelo menos, às vezes é um irmão, às vezes é a mãe, né? A mãe, eles têm muito medo de contar, medo que eu digo assim, o impacto, né, que aquilo vai ser, como a mãe vai receber, o susto, ela vai suportar isso, né? Então eles poupam muito a mãe. Mais até do que uma questão do que seria um julgamento. Mais do que um julgamento, poupar, né, com preocupação em relação ao impacto que aquilo vai trazer. Mas isso é muito ruim, porque, né, por conta disso eles não têm essa ajuda do horário, que é uma ajuda importantíssima, principalmente para o jovem, porque o medicamento precisa de uma disciplina, né, de uma regularidade. E para o jovem isso é complicado às vezes, né, principalmente na adolescência. Agora, como a gente colocou na abertura do programa, na contramão de outras faixas etárias, né, em que o número de pessoas com HIV vem diminuindo ao longo dos anos, há o crescimento dos jovens, né? Mundialmente, são cerca de 2.000 jovens com HIV por ano no mundo e no Brasil triplicou, como a gente colocou, entre 2005 e 2014, o número de pessoas de 15 a 24 anos com HIV. Na opinião de vocês, por que com os jovens está acontecendo o contrário? Eu acho que... Posso dar minha opinião Por primeiro? favor. Porque eu, como um jovem que fui vítima, digamos assim, disso, eu costumo dizer que foi a falta de informação. A gente não tem mais informação sobre isso. As campanhas são pouquíssimas, a mídia resolve falar sobre isso apenas no dia 1º de dezembro e um pouquinho antes do carnaval, e que nem é sobre HIV, é tipo vista-se, use camisinha, e não sabe se pra quê que você vai se vestir, usar a camisinha. Então, nas escolas não é falado sobre isso, os pais têm um tabu imenso em casa de falar com os filhos sobre sexo. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. E eu acho que tudo isso gera esse índice ter subido, Você sabe? tinha essa abertura de falar sobre esses assuntos ligados à sexualidade com a sua família? Eu sempre fui muito aberto com a minha família. Mas sobre HIV é uma coisa que eu, assim, não conhecia, até descobrir que
que tinha, eu não conhecia e não ouvia falar sobre. Alberto. Esse é um problema, né? Porque as pessoas dessa faixa etária, elas não viveram aquele período onde se falava de AIDS todos os dias, de HIV todos os dias, porque as pessoas ficavam doentes, pessoas famosas, a história de ter um modelo como Cazuza, e que você tinha campanhas, e você tinha entrevistas, e você sabia o que estava acontecendo, e isso... De alguma forma, a partir do momento que a gente conseguiu controlar a doença, que as pessoas passaram a ficar bem, mesmo as pessoas hoje que são celebridades, né, ou que são atores, ou que são conhecidas, elas hoje não falam mais abertamente sobre a doença, mesmo que tenham, porque faz parte da vida delas, elas estão tomando um remédio, elas não se sentem nem doentes. Então, cada vez menos você tem essa exposição. Quer dizer, você melhorou a qualidade de vida, né? Acabamos com aquele estereótipo, né, das pessoas que tinham HIV e AIDS, que se tinha nos anos 1980. Quer dizer, Marli, pode ser que o jovem pense, posso viver com AIDS, então não preciso usar camisinha? É um pouco esse pensamento. Um pouco por aí, sim. O medicamento, né, é disponibilizado, tem tratamento, então eu não preciso, né, me cuidar, ou quer dizer, não há tanta necessidade. Há uma visão um pouquinho equivocada disso, né, de que porque tem o remédio, né, disponibilizado pelo governo, e o tratamento é um tratamento eficaz, né, justamente porque as pessoas podem viver muito bem, né, com HIV, ele acaba, de uma certa forma, eu diria, banalizando um pouco, né? Além disso, tem a questão do risco, né? Estar em risco é uma coisa muito própria do jovem, né? Do ser humano em geral, mas o jovem, ele tem um certo, eu diria, prazer pelo risco, né? Seja o risco de que natureza for. E nessa hora, como que não vai acontecer comigo. Não vai acontecer e... Todos nós, né? Muitas vezes... Gabriel ainda é jovem, vou falar aqui por nós três. Aquela coisa nada me atinge, né? Somos inatingíveis, tem um pouco essa questão também. Gabriel, eu quero falar com você agora sobre tratamento e a questão de efeitos colaterais, mas eu vou pegar esse gancho rapidamente para a gente mostrar um trechinho, então, que você fala da sua busca pelo médico. Eu acho que essa é uma questão importante que traz um pouco isso para a realidade também dos jovens como você. Vamos lá. É meio bizarro, porque eu fui num médico, que não vou citar nomes, que não me explicou nada do que eu precisava saber sobre a minha doença. Então isso é uma coisa bizarra, porque assim, um acontecido que aconteceu. Eu estava saindo desse médico e encontrei um cara, eu estava saindo pela escada, porque agora eu vou de escada, porque eu tô numa vibe mais fit, porque nós... HIV positivos, precisamos mexer nossos corpinhos. E que um cara veio correndo pra mim e falou: Gabriel, você é do H-Diário, nananã. Você falou no teu vídeo que o médico que você foi era super legal e atencioso. Sendo que eu não falei isso no vídeo, mas tudo bem. E ele ia no mesmo médico que eu. E daí ele me falou o seguinte: eu não gosto dele. Dele, quando eu digo, é o profissional, tá? Pode ser ela, pode ser ele. Eu não gosto, ele não me explica nada, ele não fala nada do que eu preciso saber. E daí eu saí de lá pensando assim: quantas pessoas devem passar pela mão de milhões de médicos que não sabem lidar com pacientes que tenham HIV no seu sangue? Gabriel, você hoje tem um médico da sua confiança, como é que isso foi importante, né? Depois dessa busca, aí você inclusive narra ao longo desse vídeo outras tentativas. Sim. Tem um médico de sua confiança, isso foi importante, está sendo importante para a continuidade do seu tratamento. Ai, muito, totalmente. Eu imagino, se eu não tivesse achado um médico de confiança, eu sei lá, eu acho que talvez eu nem estaria me tratando, sabe? E é uma coisa muito louca que eu senti, assim. Por exemplo, eu fui num médico, eu já tinha ideia do canal, eu comentei pra ele sobre, é um infectologista, e ele falou: olha, eu acho que você não deveria contar isso pra ninguém, porque eu não sei se é uma coisa legal das pessoas saberem, e piriri pararó. Falei: como assim? O senhor que, sabe? Tipo, e normalmente as pessoas vão para um médico achando que, tipo, vou ouvir Deus falando. E daí, se eu pego aquilo como verdade, vou sair de lá arrasado, vou acabar entrando numa depressão, vou chegar em casa, achar que eu não tenho que falar pra família, pra ninguém. Tipo, é um clima muito pesado que é criado em cima de uma coisa que não deve ser. E eles, hoje em dia, né, quando você encontrou o seu médico, vocês conversaram então sobre essas questões que nós falávamos antes, sobre os efeitos colaterais dos medicamentos. Sim, o que me fez, na verdade, assim, ficar nesse médico onde eu
tô até hoje, foi assim, eu já tinha ido em quatro infectologistas antes e nenhum tinha me dado material algum pra ler. Tipo, vai ler que você tem que usar camisinha a partir de agora. Não tinha falado nada, só chegar, você tá com HIV, talvez não seja tão legal assim, e nananana. Eu fiquei tipo, como assim? E esse eu cheguei lá, ele me deu bastante material pra ler, pra eu me informar, falou, olha, a partir de agora você precisa começar a fazer sexo com camisinha. É o mínimo que a gente espera ouvir de um profissional da saúde. Então, isso me fez, assim, agarrar nesse médico e tô com ele até hoje, assim. Esse medo dos efeitos colaterais era uma coisa que te afligia? Hoje em dia você tem efeitos colaterais pelo tratamento que você faz? Não, eu tive, assim, os meus efeitos colaterais foram mínimos, assim. Eu tive 3 dias de efeito colateral que foram, tipo, eu ficava meio tonto, meio mole. Eu já aproveitava, eu tomei à noite, eu tomo meu remédio às 10 da noite, todo dia. Eu já tomei na cama, assim, já fiquei meio grogue, assim, meio tonto. Mas foi só isso, durou 3 dias, assim, tipo, hoje em dia eu não tenho mais nada. O que tem, que é uma coisa muito raramente que acontece, eu sinto um calor facial, assim, mas é uma coisa bem específica, assim, mínima. Alberto, em 2013, o Brasil passou por uma mudança na política de prevenção ao HIV, que eles chamam de prevenção combinada. Então, é a prática de sexo seguro, testagem regular de HIV, testagem no pré-natal, a adesão ao tratamento antirretroviral, redução de danos e a profilaxia pós-exposição. Na sua opinião, qual vem sendo o impacto dessa nova política? Essa política ela é baseada num programa da Organização Mundial de Saúde, que é exatamente em cima dessa estratégia. Em que você vai... a ideia é que você trate todo mundo. Então, na realidade, diagnostique o máximo de pessoas possíveis, trate todos os que você consiga diagnosticar e, idealmente, essas pessoas em tratamento tenham carga viral indetectável. Então, um programa que a gente chama de 90-90-90. 90% das pessoas com HIV diagnosticadas, dessas diagnosticadas 90% em tratamento e dessas em tratamento 90% com carga viral indetectável. Então essa é uma meta para se tentar reduzir a transmissão do HIV e reduzir a epidemia. Uma vez que você consiga diagnosticar e tratar e que essa carga viral fique indetectável, você vai reduzir a chance de transmissão. E além disso, né, mais outras formas de prevenção. Então a questão da prevenção da transmissão vertical, né, da transmissão da mãe para o filho, a profilaxia pós-exposição, também reduzindo o risco para quem se expôs e sabe que se expôs, ou pelo menos teve uma relação suspeita, ou na profilaxia pós-exposição, por exemplo, num acidente profissional, no médico, um profissional de saúde. Então, também reduzindo a transmissão. Com isso, você vai ter um impacto a longo prazo de reduzir o número de pessoas infectadas e, principalmente, o número de pessoas que estejam transmitindo o vírus. E, com isso, a ideia é você reduzir essa transmissão e acabar com a epidemia de AIDS no mundo. Isso é uma coisa que vai demorar a gente visualizar, em termos de estratégia. É muito recente É muito recente. 2013, está sendo implementado aos poucos. Agora, Alberto, em 2015 o Brasil passou por testes da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, com grupos chamados grupos de risco, né, pessoas que trabalham em atividades que pode ter contato com o vírus, mas o SUS anunciou recentemente que não vai implementar isso no Brasil. Qual é a sua avaliação? A PrEP ela é uma estratégia para você também diminuir essa transmissão. A gente está vendo que a estratégia do uso do preservativo ela é falha, né? A gente está vendo ainda aumento, né? As pessoas não usam, apesar de todas as campanhas, apesar das pessoas saberem que tem que usar, elas não usam. Então a PrEP é uma tentativa, isso aconteceu no mundo inteiro, né? De se tentar reduzir a chance de transmissão, principalmente para aqueles grupos, para aquelas pessoas que têm um risco muito aumentado. Agora, por outro lado, isso também tem impacto, porque você vai estar fazendo com que uma pessoa que é saudável esteja tomando uma medicação, isso tem custo, porque você vai precisar, de alguma forma, financiar essa medicação ou dar essa medicação para aquela pessoa, né? E tem riscos também de resistência, por exemplo, se essa pessoa pode se infectar, por exemplo, com um vírus resistente àquela medicação. Mas todos os estudos que foram feitos, né, e o Brasil participou desses estudos mundialmente, mostraram vantagens, né, para essa população. Aí é uma questão de como direcionar o dinheiro no Ministério da Saúde. E nesse momento, pelo menos os estudos que a gente conhece do Ministério da Saúde, não teria recursos
suficiente para eu conseguir implementar a PrEP. Vamos continuar Essa foi focando nessa outra na questão da prevenção e no tratamento, e oferecer o tratamento gratuitamente, como a gente tem aqui no Brasil, para todas as pessoas. E uma coisa que tem acontecido muito, que eu tenho visto e tenho contato com pessoas, por exemplo, de São Francisco, que foi onde começou e tudo mais, as pessoas estão tomando a PrEP e saindo para transar sem camisinha. Então, uma coisa que tem que lembrar é que a PrEP, ela previne ao HIV e não a várias outras doenças sexualmente como a sífilis, que tem transmissíveis. crescido, assim, tipo, Sim. disparado, e é uma coisa que a gente não pode achar que é a cura, Claro. que vai sair tomando isso e transando sem camisinha, que é Claro. festa. Gente, o tempo já estourou, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Marli, depois do Gabriel. Marli, o Gabriel trouxe uma questão importante da vida amorosa. Essa é uma preocupação dos pacientes, né? Como é que você retoma a sua vida amorosa? Pois é, esse é o grande problema. Primeiro, o que a gente vê, né, é uma certa... A pessoa se recolhe, evita ter contato, evita sair, evita, né, se envolver com pessoas novas. Por quê? Né? Como contar? Né? Conto para alguém que nem me conhece e o que faz com o que eu estou dizendo para ela, né? Com esse segredo que eu guardo, né, comigo. É difícil. Né? Eu fiz é um muito vídeo até no difícil. canal, acho que mês passado, que é Conto pro Boy. Que as pessoas me mandam muito, eu vou sair a primeira vez e eu não sei o que fazer, tipo, será que eu conto, se eu não conto? E eu acho que o mais honesto é falar, porque não tem pra que você esconder uma coisa. E um erro que as pessoas cometem é, olha, eu tenho uma coisa muito séria pra te contar. Isso já cria uma atmosfera muito negativa. Então, se você conta de uma maneira, olha, eu tenho HIV, eu já estou me tratando, eu no meu caso já estou indetectável, o risco de transmissão é zero, sabe? Você, além de jogar uma bomba pra pessoa, você já protege ela com informação, sabe? Já dialoga. Eu acho que assim é muito mais tranquilo de contar pro seu parceiro. Ou parceira. A lealdade, né? É o que a Da gente lealdade, porque o medo de contar, como você é recebido, você é rejeitado, né? Como é que será isso? E às vezes, pelo medo da rejeição, a pessoa evita. E evita e fica completamente sem nenhuma relação amorosa, né? E aí acaba sendo mais prejudicial ainda, porque é sempre importante a gente ter uma companhia. Né? Isso a gente vê com muita frequência, uma ausência de vida amorosa. Gente, eu adoraria continuar falando sobre vários assuntos. Rapidamente, acho que a mensagem que a gente deixa, que eu quero ouvir o Gabriel falando use camisinha, previna-se. Ai, com certeza, por favor, usem camisinha, se previnam. Eu acho que todos esses tratamentos estão aí pra gente usar, então não tenham medo de passar por todos os tratamentos e passem por isso sorrindo, alto astral e nada de drama, ok? Fechou? Sempre a medicação, Exatamente. né? Por favor. Os piores dias. Olha, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com vocês. E eu quero dizer para você que está em casa que esse é um assunto que a gente fala ao longo do ano aqui, não só no Conexão Futura, mas também em outros programas do Canal Futura. Então, rapidamente, eu vou colocar algumas dicas para você conhecer um pouco mais sobre o tema e também a realidade de outros jovens que, como o Gabriel, tem HIV positivo. Então tá aí o programa HIV e Daí, é o documentário do Sala de Notícias, está aí no site do Futura, que traz então, apresenta as barreiras, né, os desafios de dois jovens com HIV positivo, o Ozzy e a Micaela, e eles mostram que, assim como o Gabriel, é possível ter uma vida normal. E tem um outro documentário também, que no mesmo site aí do Sala de Notícias você encontra o Agora Que Eu Sei, que também fala sobre essa relação dos jovens com o vírus HIV. Então essas são as dicas que a gente deixa para você no programa de hoje, e eu agradeço a sua companhia de sempre, lembrando que estamos no ar na tela da TV de segunda a sexta, mas a gente se encontra a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima.